Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. Hoje nós vamos falar sobre o SESI, Educação e Formação Continuada, com o professor, dirigente educacional Celso Aleixo. Tudo bem, Celso? É um grande prazer estar conversando com os assinantes da NET, especialmente aqui do canal Local 4. E é uma satisfação poder novamente reencontrá-lo e para conversarmos a respeito das coisas do SESI aqui de Jaú. Que bom, Celso. Eu também fico bastante à vontade com você, porque a gente já, acredito que pelo menos em torno aí, um pouco mais, acho que de 20 anos que a gente se conhece e que, cada um na sua, mas que a gente já teve vários encontros, por várias entidades, até mesmo pelo Rotary, e muito também pela educação. Falando então sobre educação, falando sobre o SESI, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, no sentido assim, quando que você começou no SESI, e há quanto tempo já que você está fazendo parte do SESI? Obrigado pela oportunidade. É uma coisa realmente até certo ponto curiosa. Porque como nós estamos numa televisão, eu lá em 1999 trabalhava numa televisão. Tinha um projeto muito consistente lá no SBT, eu fiquei trabalhando em São Paulo, inclusive, um tempo. E depois surgiu essa oportunidade de se trabalhar no SESI. E naquela época, a entrada para essa minha função, que era uma função que não existia na estrutura, ela foi admitida por seleção pública. Então o SESI fez uma ampla seleção naquela época, isso foi no ano de 99, e que acabou contratando 50 profissionais para assumir a função do que se chamava na época, existe até hoje, mas eu comecei assim na instituição, como gerente administrativo e financeiro, participando de todo esse processo. Esse processo durou de agosto até dezembro, me lembro muito bem disso. Foi uma coisa assim que causou bastante ansiedade, o acompanhamento dessa seleção, E eu pude ser o candidato escolhido aqui em Jaú. E uma peculiaridade muito significativa foi que um candidato de Jaú e que é de Jaú, que era uma coisa... inclusive foi uma exceção à regra naquela época, porque todos os candidatos que assumiram, eles não eram dos municípios em que nasceram ou que atuavam. E no meu caso foi diferente, foi uma exclusividade, vamos dizer assim. Sim. Mas, de qualquer forma, o que me levou a essa escolha, O que me levou a essa escolha foi justamente o perfil da vaga que era requerido e que eu entendia que se encaixava muito no meu perfil. Eu tenho uma formação em ciências econômicas, tenho uma formação em ciências contábeis, tenho uma pós-graduação em controladoria e finanças, tenho mestrado em controladoria e contabilidade estratégica, e isso me proporcionou uma condição ímpar para que eu pudesse participar desse processo de seleção. E conforme você mesmo já mencionou, as datas, elas que praticamente coincidiram, quando nós nos conhecemos foi exatamente nessa época e isso já vai indo para 20 anos. 20 anos. É uma coisa... Eu lembro muito bem dessa seleção, de toda a sua, vamos dizer, ansiedade naquele momento, E a gente torcendo por você. Isso. Nós já companheiros de Rotary. É verdade, é verdade. E aí foi realmente uma felicidade para todos nós, de termos um jauense e ainda mais você lá, um rotariano, dirigindo, Na verdade era como gerente inicialmente, Isso. Depois você deu continuidade e assumiu a direção. Isso, bem observado. Então eu iniciei a minha carreira lá em 2000, processo seletivo 99, em 2000 assumimos como gerente administrativo e financeiro e depois no final de 2007, numa reestruturação que a casa resolveu implementar em todo o estado de São Paulo e Jaú foi incluído nessa reestruturação e me deram a alegria de ser escolhido para dirigir a instituição e que estou lá até hoje. É isso mesmo, que bom, foi muito bom. Foi bom também, eu tive uma passagem junto com o Jorge Alcalde, no
Ciesp, Fiesp, na Fiesp. quando o Paulo Scaff entrou, e aí a gente teve também muito contato ali, né, de toda essa parte da organização mesmo, né, de trazer aqui para Jaú, essa unidade de Jaú, a importância que tem, né, dentro do estado. Falando nisso, queria que você falasse um pouco assim, como começou o SESI, né? A gente sabe aí, falar também o SESI dentro de Brasil, do estado e Jaú também. É muito importante que você dê a chance para nós que somos da instituição dizer a respeito um pouquinho dessas questões. Enquanto você me perguntava, eu imaginava algumas pessoas, é muito curioso, algumas pessoas entendem que o SESI é um ente governamental, quando é justamente ao contrário. O SESI é uma instituição privada. E ela é uma instituição privada mantida pela indústria. É a indústria paulista, é a indústria do Rio de Janeiro, é a indústria de Sergipe, é a indústria do Rio Grande do Norte, que mantém instituições como o SESI nos seus departamentos regionais. Cada estado, se acontecer, isso pode acontecer de não, mas cada estado tem o seu SESI e tem o seu presidente do SESI. Neste caso, muitas vezes é a mesma pessoa que dirige a Federação das Indústrias do Estado. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é o dirigente principal do SESI. E do SENAI também, nós estamos falando de SESI, mas do SENAI, nosso irmão também é. Inclusive o Laerte esteve aqui, o Jonas esteve aqui. Sim. Um grande abraço para eles, se eles estiverem nos assistindo, aliás. Então, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu em razão de uma demanda lá nos idos de 1946. O SESI é uma instituição que é criada por lei naquela época. E muito curioso, né? Você vê, imagina como é que era o cenário político, o cenário econômico, o cenário social em 1946, né? As pessoas podem estranhar, mas a gente nem era nascido naquela época, né, Júnior? Isso eu não sei se é motivo de alegria, mas... A gente sabe que é um momento pós-guerra, né? Isso. E que provavelmente foi quando o Brasil começou a impulsionar a indústria. Impulsionar a indústria, justamente. Foi logo em seguida, em 1950, ano JK, né? Então, o que as pessoas entendiam? As pessoas entendiam que os trabalhadores que ocupavam os seus postos na indústria, eles precisavam ser atendidos pelo serviço social, de alguma maneira. Então, oferecendo saúde, naquele momento, primeiro oferecendo saúde. Depois, é curioso, depois é que se instalou o modelo de educação conhecido como a gente conhece hoje. Mas o SESI, como um todo, começou pela saúde, pela assistência social. Era como se fosse um serviço que é o serviço praticado hoje pelas secretarias de assistência sociais dos municípios. Entendi. E em razão da evolução, em razão das grandes mudanças que aconteceram no país de 1946 para cá, na educação, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, mas as mudanças foram muito significativas. Em razão disso tudo é que começou a ser implementados serviços pelo Serviço Social da Indústria, o SESI. Perfeito. E aí então, acredito, né, que com esse desenvolvimento que o Brasil teve nessa época, né, a indústria crescendo, essa arrecadação, né, que é feita, e eu queria que você falasse um pouquinho como é essa arrecadação, como em forma de imposto, como é que chega no SESI? Isso. A nossa instituição, para essas finalidades, ela é entendida como uma instituição que é administrada por recursos parafiscais. Ou seja, não é um imposto, é um tributo. O imposto é um tipo de tributo, assim como a contribuição social também é. E as empresas, de maneira geral,
especialmente aquelas que não são optantes pelo simples, elas têm um tipo de recolhimento e que destinam especificamente para o Sistema S um recurso que dá conta para cobrir a essas necessidades a que nós nos referimos. Eu vou repetir: educação, lazer, esportes, saúde, nutrição, no nosso caso específico aqui de Jaú, cultura, todas essas áreas são atendidas com esse tipo de recurso. São todas as empresas que são contribuintes? São todas as empresas não optantes do Simples da indústria e que tenham na sua atividade econômica uma classificação de industrial. Ok. É isso mesmo. Curioso que hoje esse recurso, as empresas fazem o seu recolhimento dessa contribuição em algum caixa de algum banco específico, como naturalmente todas as empresas fazem os seus pagamentos. Esse recurso cai no caixa da Receita Federal e depois ele é distribuído para as entidades do Sistema S. Ótimo. Então, gostaria de repetir, isso envolve 1,5% da arrecadação baseada na sua folha de salários. Perfeito. Então, aproveitando, falando nesse Sistema S, também no comércio existe o SENAC e o SESC. Né? Em várias cidades tem todos esses 4 sistemas. Jaú ainda não tem o SESC. Eu acho Jaú ainda não tem o SESC. É uma reivindicação, acho que do setor do comércio, né? Para trazer também o SESC, que é também um centro esportivo fantástico, né? Que é do Sistema S. Falando então sobre, você falou também um pouquinho sobre a estrutura, né? Ou seja, sobre as atividades. E dentro das atividades, claro, precisa de uma certa estrutura. Então eu queria que você falasse um pouco mais assim, sobre, por exemplo, o SESI. Então ela tem as unidades em várias cidades, no caso do estado de São Paulo. Mais ou menos o tamanho, por exemplo, podemos dar um exemplo de Jaú. E dentro das atividades, quais é a estrutura, vamos dizer assim, que eu vou dizer, eu vou responder essa questão para dar uma noção para os ouvintes. Jaú, a instalação que se tem de uma instituição como o SESI em Jaú é uma instalação altamente privilegiada. Eu vou explicar isso de maneira detalhada. Então, vamos do início. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela iniciou as suas atividades lá em 1970, em prédios lá, isso conduzido por empresários que as pessoas que acompanham história, ou especialmente acompanham a história da Fiesp, já ouviram falar de nomes como Roberto Simonsen e Eovaldo Lodi. Esses eram empresários da época e que deram hoje nome, inclusive, às instituições. Nós temos uma instituição de pesquisa chamada Instituto Roberto Simonsen e temos uma outra instituição de pesquisa chamada Eovaldo Lodi. Esses empresários através dos seus dons pessoais, eu diria, da sua missão em entender como as coisas poderiam ser encaminhadas do ponto de vista social, por meio das suas ideias, deram origem a toda essa estrutura que nós temos hoje, né? Então, a Fiesp, junto com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp em São Paulo, tem uma sede única, e o Centro das Indústrias espalhados pelo interior do Estado de São Paulo, eles nos dão suporte e fazem com que a gente também mantenha vínculos intensos lá de atuação junto com essas instituições. Aqui, no caso, hoje, você mencionou que na época você integrou uma equipe e que o Jorge Alcalde era o coordenador do Departamento Regional de Ações da Fiesp.
E hoje nós temos o Aldo Maza Júnior, que assume as duas funções. Ele é tanto o titular do CIESP, quanto o coordenador regional de ações regionais. Aqui nós temos, é muito importante que seja uma única pessoa. Isso evita uma série de situações que eu sei, por exemplo, de municípios que não mantêm essa mesma situação e, portanto, há uma dificuldade adicional em se administrar essas questões. Muito bem, então essa é a estrutura. Falando então, o SESI no estado de São Paulo. O SESI no estado de São Paulo, nós temos 54 unidades que são denominadas de Centros de Atividade do Trabalhador, é o que nós chamamos de CAT, que é uma estrutura parecida com essa que nós temos aí no Centro de Atividades do SESI de Jaú. O SESI de Jaú foi inaugurado em 1992. Curiosamente, uma relação com Roberto Simonsen, dado e motivado muito pelas ações presentes de empresários que existiam em Jaú naquela época e que, por meio do seu trabalho, por meio da sua vocação empresarial, conseguiram trazer uma estrutura como essa para cá. É muito importante destacar isso. E que você lembra, empresário... assim, quando fez Jaú, foi a quinta, a sexta unidade? Olha, Jaú é uma unidade que, das 54, eu diria para você que Jaú, na época, foi a de número 31. Ah, tá. Então, portanto, nós temos 30 anteriores. Entendi. E mais 23 posteriores Senai, a ela. Eu sei que o Senai já foi uma das primeiras do estado, em Jaú. O Senai foi uma das primeiras, mas não como unidade de formação profissional, né? Porque nós tínhamos uma unidade menor que não era tida como unidade de formação profissional. Então, mas realmente o pezinho do Senai, vamos dizer assim, se eu posso mal comparar, fazer uma analogia, não é? Realmente ele é uma das primeiras mesmo nesse sentido. Sim. Mas aí você me dá uma chance de dizer também que eu comentei que o Centro de Atividades do SESI foi inaugurado em 1992. Na verdade, o SESI está presente em Jaú, temos várias pessoas que representam História Viva e que trabalharam no SESI de Jaú, né? Muito antes de 1992. Né? Eu converso com algumas pessoas, por exemplo, hoje, na nossa faixa etária, que gostam de comentar, eu estudei na escola do SESI lá quando era lá no bairro de São Benedito. Sim. Então, realmente, o ato declaratório que autorizou uma instalação de escola do SESI aqui em Jaú é de 1964. Mas não foi a escola que começou antes. Foi, como eu disse anteriormente, foi o serviço de saúde. Sim. Todo mundo vai se lembrar também das unidades odontológicas do SESI. Sim. Eu me lembro muito bem que a unidade odontológica do SESI era aqui na rua Riachuelo, aqui no centro da cidade, quando nós transferimos a instalação dessa unidade lá para o Centro de Atividades em 92. Então, ela já existia, a unidade odontológica já existia 2 anos antes de 1964. Ou seja, em 1962 veio a unidade odontológica para cá. Eu mesmo, quando criança, usei os serviços do SESI naquela época, num consultório que era lá Então, esse serviço deve ter sido até dentro do pioneiro, estado dos pioneiros. Pioneiro, sem dúvida nenhuma. Mas, Celso, nós terminamos o nosso tempo aqui, nós vamos ter que voltar agora no segundo bloco para continuar essa conversa. E aí nós vamos falar mais sobre toda essa história, além de falar sobre a estrutura que hoje nós temos aqui, né, que atende todas essas atividades. Muito bom. Então, até daqui a pouco.